nós gostaríamos, e assim como faço em toda a igreja onde vou pregar, eu quero pedir oração da igreja pelos nossos seminários. Nós temos 9 seminários no Brasil, inclusive uma aqui em Brasília. E nós queremos desafiar a igreja a orar pelos seminários. O seminário tem uma missão estratégica no reino de Deus, que é formar os nossos pastores. Se por acaso o inimigo tiver alguma vitória no seminário, queridos, o prejuízo para a igreja será muito grande, porque podemos ter aí, quem sabe, uma geração inteira de pastores defeituosos, com deficiência na sua formação. Mas se por acaso Deus continuar, pela sua graça, nos abençoando como tem abençoado, nós estaremos oferecendo à igreja pastores não apenas qualificados teologicamente, mas principalmente com os pés quebrantados, com os joelhos quebrantados aos pés de Jesus. E é isso que nós pedimos, que a igreja ore pelos nossos seminários. Com certeza, um dos nossos alunos que está no seminário hoje será pastor da sua família ou da família de seus filhos algum dia. Então ore desde já, para que lá no seminário Deus já esteja quebrantando o coração dele, trabalhando a vida dele, para que nós possamos de fato ter na nossa igreja, não importa se aqui na segunda igreja, ou se lá no interior do Maranhão, no interior do Pará, qualquer lugar que tiver um pastor presbiteriano, nós temos lá um obreiro qualificado e consagrado ao Senhor, com boa visão ministerial, para levar adiante a obra do nosso Senhor, através do ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então ore pelos nossos seminários, não se esqueçam disso. Essa é a minha família bonita, estava na formatura do meu filho, né? O filho está estudando fora. E esses são os livros que já mostrei ontem, estarão à disposição dos irmãos após o culto. É uma coletânea de educação cristã, com livros para todos os professores, para os professores de todas as faixas etárias. Um livro para jovens, Conectentados, e esse vermelhinho santidade.com, que trata sobre essa questão da internet, a nossa fé. O Diácono Aprovado, que é um livro para a junta diaconal e para aqueles que têm interesse no ministério, lidando com as fantasias no casamento. Para casais, Meditações para Dias de Aflição, volume 1 e volume 2, que são livros específicos para quem está passando por momentos difíceis. Esse é um livro muito recomendável, se você quiser comprar para presentear um parente, um amigo que está passando por momentos difíceis. Essa é a boa dica para você estar abençoando essa pessoa, ok? Vamos lá então, vamos estudar a palavra. Lucas capítulo 2, versos 39 a 52. Aqueles que puderem, vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos fazer leitura alternada. Eu vou ler os versos ímpares a partir do 39 e peço que os irmãos leiam os versos pares a partir do 40. Leiamos. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura.
E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, de novo nós clamamos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Assim como o Senhor tem falado desde os primeiros instantes deste culto, através da adoração, através da leitura da palavra, através dos cânticos, através da comunhão dos santos, agora, Senhor, nós suplicamos que o Senhor tire da nossa mente tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa concentração no estudo da Tua palavra. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Irmãos, quando nós olhamos a vida de Jesus, principalmente desde o começo, nós percebemos que Jesus viveu e cresceu como qualquer outra criança, adolescente e jovem da sua cidade. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como todas as crianças eram. Jesus foi educado na lei, como todas as crianças e adolescentes eram. Jesus deu trabalho e preocupação a seus pais, como qualquer criança daria. E aqui nós temos um exemplo disso, os pais dele aflitos com relação à presença dele. Jesus teve falta de credibilidade, como qualquer rapaz que naquela época quisesse começar algo significativo e grande. Na realidade, nós precisamos entender um pouco acerca da pessoa do Salvador. Os teólogos costumam dizer acerca da pessoa do Salvador, se referindo à pessoa teantrópica de Cristo. A palavra teantrópica, ela vem de duas outras palavras, teos, que é Deus, e antropos, que é homem. E quero aqui fazer um pequeno parêntese no estudo, para que a gente possa entender isso de uma forma um pouco mais ampla. Na pessoa do Salvador, estavam ali residindo duas naturezas. A natureza divina, 100% Deus, e a natureza humana, 100% homem. Nós precisamos entender isso, porque isso é, de certa forma, faz parte do alicerce da nossa fé. Quando Deus estabeleceu o nosso plano de salvação, Deus não poderia simplesmente ter apagado os nossos pecados, como um professor escreve numa lousa, vai lá, pega o apagador e pronto, apagou tudo. Por quê? Porque isso iria contra a justiça de Deus. Deus também não poderia simplesmente nos mandar para o inferno como consequência dos nossos pecados, por causa do amor soberano e imenso dele para conosco. Deus então envia o seu próprio filho. O homem pecou, o homem tinha que pagar pelos pecados. E através do sacrifício de Jesus, satisfaz a justiça de Deus. Alguém pagou pelos pecados. E satisfaz o amor de Deus, nós somos salvos. Agora percebam, quando Jesus estava pequenininho, e nós sabemos que o nosso Salvador tinha uma natureza humana, 100% humana, exceto no que diz respeito ao pecado original. Os irmãos se lembram que a gravidez de Maria foi algo extraordinário, porque se Jesus tivesse nascido como resultado da união de José e Maria, ele teria nascido com um pecado que eu e você nascemos, queridos. E os irmãos sabem que o salário do pecado é a morte eterna.
Se Jesus tivesse que pagar pelos pecados dele, ele começaria a pagar e não terminaria nunca. Assim como qualquer pessoa que não tem o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, como pagamento pelos seus pecados. Agora preste atenção, no ministério de Jesus, a natureza humana era sempre protegida pela natureza divina. É por isso que é muito improvável que Jesus, quando tinha a idade de 3, 4, 5 anos, a sua natureza humana não tinha o conhecimento do que iria acontecer, por exemplo, aos 33 anos. Porque uma criança, a natureza humana não teria capacidade de entender isso. Daí o fato, por exemplo, quando Jesus está aqui no meio dos doutores, começa a vir uns lampejos dessa manifestação da natureza divina. Também quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel, a segunda vinda? O que é que Jesus responde? Vocês se lembram? Jesus diz assim: eu não sei. Essa informação é da exclusiva autoridade do Pai. Mas Jesus já tinha dito para os seus discípulos: eu e o Pai somos um. Como é que ele não sabia? É porque essa informação não tinha sido passada da natureza divina para a natureza humana. Lembram-se de Jesus lá na cruz? Ele diz umas palavras em aramaico. Qual eram as palavras? Alguém se lembra? Vamos lá? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Mas que história é essa? Se o próprio Deus estava lá na cruz, como é que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento, irmãos, por causa do meu pecado e do seu pecado, a natureza divina de Jesus desamparou a natureza humana do nosso Salvador. Por que estou falando sobre isso? E quero aqui fechar esse parêntese para falar da pessoa teantrópica do Salvador. É porque às vezes nós olhamos para exemplos como esse que nós temos aqui e nos excusamos de seguir esse exemplo. A gente fala assim: não, eu sei, mas era Jesus, não era eu. Ele era o próprio Deus. Sim, irmãos. Mas mesmo nos momentos em que a natureza humana do Salvador estava aqui sendo desenvolvida, ele dá exemplo e é modelo para mim e para você. A palavra diz aqui que Jesus crescia em 4 dimensões. Vamos ler juntos aqui no slide, vamos lá? E crescia Jesus em sabedoria. De novo. Crescimento integral, queridos. Jesus crescia em todas as dimensões, em todas as áreas da sua vida. Um crescimento intelectual, crescimento físico, crescimento espiritual e crescimento social. Mas nessa noite eu gostaria de estudar com os irmãos acerca do crescimento espiritual do Salvador. E a razão pela qual quero destacar o crescimento espiritual não é porque as outras dimensões não tenham relevância, não é isso. Mas a razão pela qual quero destacar o crescimento espiritual, irmãos, é porque toda a nossa cultura, todo o nosso sistema educacional, toda a nossa criação já destaca os outros 3 crescimentos. A escola insiste nisso, o governo insiste nisso, às vezes até de forma errada, mas insiste. Nós, os pais, já inculcamos os nossos filhos essa importância de comer verdura, de fazer exercícios físicos, de ter boa sociabilidade. Mas ao mesmo tempo que nós temos na nossa cultura uma ênfase nessas 3 dimensões,
de forma a prejudicar a espiritual, porque a nossa vida espiritual, por causa do excesso de atividade que nós temos, além de naturalmente essas coisas tomar o nosso tempo de investir na nossa vida espiritual, ainda tem um complô do inferno contra a nossa vida espiritual, queridos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não pense os irmãos que todo um sistema, vamos dizer, didático, pedagógico que o nosso governo tem, não pense que simplesmente a nossa cultura, ela coloca esse excesso de atividades e prejudica a vida espiritual, mas não é intencional. Não sejam ingênuos. Há uma armação do inferno para usar toda essa estrutura a fim de nos prejudicar espiritualmente. É por isso que quero aplicar e pensar aqui acerca dessa questão, acerca da vida espiritual, do crescimento espiritual, do nosso crescimento espiritual e também do crescimento espiritual dos nossos filhos. E quero tirar desse texto aqui algumas lições preciosíssimas acerca dessa responsabilidade com a nossa vida espiritual. Então vamos lá, vamos passar agora para o texto e vamos aprender algumas coisas importantes. Primeira lição que quero destacar aqui, e aí eu chamo a atenção dos senhores pastores e líderes da igreja, é que a vida espiritual de cada um dos membros da igreja é responsabilidade da própria igreja. A igreja tem responsabilidade sobre isso. Os seus pastores têm responsabilidade sobre isso. Certamente que o pastor não é responsável pela sua salvação, no sentido de que se ele não fizer nada, você não vai ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a igreja tem a responsabilidade sobre a vida espiritual, sobre o desenvolvimento espiritual de cada um dos seus. Ele senta lá no último banco, fica lá no cantinho. Aí ninguém saúda os visitantes, termina o culto, ele fica por ali, os irmãos passam por ele, às vezes desviam dele, e ele vai saindo devagarzinho, ninguém cumprimenta, ninguém o abraça, ninguém fala com ele, e ele vai sair e vai embora. Pronto. Vocês ensinaram uma coisa para ele. Não foi coisa boa, mas ensinou. De duas uma. Ou ensinou que ele é invisível, e ele sabe que não é. Ou ensinou que tanto faz ele vir nessa igreja como não vir, vocês não estão nem aí para ele. E ele não vem mais mesmo. Mas se o visitante chega, já tem alguém lá na porta para cumprimentá-lo, perguntar o nome dele, seja bem-vindo, essa igreja ama você. Se ele chega aqui, ele é amado, querido. Se quando termina o culto, alguém da faixa etária dele, isso é importante, se for um adolescente, precisam ser os adolescentes, chegarem junto para abraçar aquele visitante. Se for um adulto, e assim sucessivamente. Chega lá um grupo, onde você mora? O que você faz? Como é que é? Tal. O visitante, a igreja está ensinando não só aquilo que foi cantado, não só aquilo que foi pregado, mas a comunhão dos santos. A igreja está constantemente ensinando, queridos. É responsabilidade da igreja. O ambiente familiar, que na verdade o verso 49 não está nem falando isso, mas eu resolvi aproveitar esse ensejo aqui para explicar isso. Quando Jesus disse, não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai, estava se referindo a outra coisa. Mas eu gostaria de pegar essa ênfase do verso 49, para poder mostrar a importância de fazermos da igreja uma extensão da nossa casa. Onde os nossos filhos queiram vir, onde haja de fato a bênção de Deus e o crescimento dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos adultos casados, dos adultos sozinhos, dos adultos da terceira idade, todas as faixas etárias, a igreja trabalhando para que aqui seja uma extensão da nossa casa, um ambiente familiar. Essa igreja está fazendo aniversário hoje. Eu não sei qual é a opinião da sociedade sobre a igreja, mas uma coisa eu sei, vocês precisam glorificar a Deus,
corrigir as deficiências que vocês identificam, a fim de que a igreja esteja promovendo o crescimento espiritual da vida de cada um de vocês. Pastores, lembrem-se disso. Jamais cedam à tentação de querer facilitar o evangelho. Preguem o evangelho do jeitinho que ele é. Exponha a palavra de Deus como ela é. Porque foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Jesus nunca tentou facilitar a vida de quem queria segui-lo. Jesus nunca disse: venham gente, vocês vão ter carro novo, vocês vão ter casa, vocês vão se dar bem. Não. Pelo contrário, de vez em quando alguém cheguia: Senhor, vou te seguir. Jesus disse: espera lá, vamos conversar primeiro. É o seguinte: a raposa tem os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem aqui não tem nem onde reclinar a cabeça não. Quer vir? Topa. Parece que Jesus fazia era dificultar. Preguem a palavra de Deus como ela é. Nós já dissemos ontem que a tarefa da igreja só é possível fazer pelo poder e ação do Espírito Santo. Prega a palavra de Deus. O Espírito Santo é que vai aplicar no coração de todas as pessoas. Com fidelidade. A ministração dos sacramentos. A ministração da disciplina, que a igreja precisa ser zelosa com isso também. Tudo isso faz parte da responsabilidade da igreja com a vida espiritual de cada um de seus membros. Esse é o primeiro elemento que nós encontramos aqui no texto, responsável pela vida espiritual do povo de Deus. O segundo elemento responsável pela vida espiritual é a família. É uma responsabilidade da família. A vida espiritual é responsabilidade da família. E meus amados, a família tem uma responsabilidade maior do que a da igreja. Porque se você fizer as contas, nós passamos muito menos tempo aqui na igreja do que na nossa casa. Nós percebemos isso no texto, irmãos. Quando nós vemos o ensino da palavra de Deus, da vida do povo de Deus, o ensino da palavra em casa e a preocupação de levar os filhos para a igreja. Percebam que, na verdade, quando a Bíblia fala acerca do verso 40, que o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele, era em casa, não era na igreja. No verso 52, quando diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, era em casa e não na igreja. A família precisa estar atento a isso. A nossa casa tem que ser um lugar de crescimento espiritual. A nossa casa precisa ser um lugar da educação, da alimentação, da socialização, mas também da vida espiritual, queridos. Nós precisamos aprender a fazer isso. Investir na vida espiritual dos membros da nossa família. E isso se aplica de diversas formas. Por exemplo, se eu ligar na sua casa e perguntar onde é que estão seus filhos, você falar: não, estão aqui em casa. Eu disse: onde é que eles estão especificamente? Eles estão lá no quarto, acessando a internet. Meu irmão, teu filho não está em casa. Ele está no quarto, mas ele abriu uma janela para o mundo e foi embora. Você sabe onde é que ele está? Você sabe onde teu filho navega? Você sabe o que teu filho está fazendo na internet? Você tem conhecimento disso? É preciso que os pais estejam sabendo exatamente isso, irmãos. Onde é que estão os seus filhos? Nós vemos isso nesse texto, quando diz aqui no texto, verso 44, verso 43, que os seus pais, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais já soubessem. Assim que eles perceberam que Jesus não estava lá, eles foram atrás. Cadê Jesus? Nós queremos saber onde é que está o nosso filho. Deixa eu fazer um outro parêntese aqui rapidamente para fazer uma defesa de Maria. Se é que Maria precisa de defesa. Às vezes nós olhamos esse texto e pensamos assim: poxa, como é que a mulher só ficou sabendo que o menino não estava com ele no final do dia?
Depois de um dia inteiro de caminhada? Será que era uma mãe relaxada? Não, queridos, era perfeitamente normal e possível acontecer isso. As pessoas não viajavam naquela época como nós viajamos. A distância de Nazaré a Jerusalém era na faixa de uns 280 quilômetros. E eles iam a pé. Como era perigoso viajar uma distância como essa, por causa dos salteadores e os perigos da estrada, eles saíam em grupos. Então, quando iam para a festa, eles reuniam grupos de 50, de 80, de 100 pessoas, grupos maiores. E eles iam caminhando juntos, a pé. Os animais eram usados para transportar as tendas, os alimentos e tudo mais. Observem que nessa caminhada, andando a pé, eles automaticamente se dividiam em 3 grupos distintos, pelo menos. Primeiro, ia o grupo das mulheres. O grupo das mulheres iam na frente, para marcar o passo da caminhada. Por isso que as mulheres iam na frente, com as crianças pequenininhas. E as mulheres iam na frente conversando o quê? Assuntos de mulheres. Sei lá, coisa que mulher conversava naquela época. Ele podia ter 1000 quilômetros de assunto para conversar sem problema nenhum, né? Conversando assuntos de mulher. Depois vinha o grupo dos homens conversando assuntos de homens. As crianças pequenininhas normalmente iam com a mãe, e os adolescentes e jovens compunham o terceiro grupo, que também iam juntos, os jovens conversando os assuntos lá dos jovens, os adolescentes com os gracejos e brincadeiras deles. Eles também não tinham o hábito que nós temos, irmãos, de parar ao meio-dia para almoçar. Eles iam caminhando e comendo o alimento deles, que era geralmente peixe desidratado, frutas desidratadas, pães. Então, o hábito alimentar deles não era de parar para almoçar. O único horário em que eles paravam era quando no finalzinho da tarde, quando eles diziam: agora vamos parar para armar as tendas, para passar a noite, armar o acampamento aqui. Portanto, era normal. Por exemplo, que eles pensassem que Jesus estivesse com os grupos, os adolescentes, ou que Jesus estivesse, o pai pensava que o menino estivesse com a mãe, ou a mãe pensasse que estivesse no grupo dos homens. O problema foi só na hora que foram armar a tenda. Disseram: cadê Jesus? Não sei, vê na tenda de João Batista. Chega lá: Isabel, Jesus está aí? Não. Vai na tenda do Rachid. Chega lá: Jesus está aí? Não. E assim sucessivamente. Perceberam que Jesus não estava lá. Mas no momento em que eles perceberam que o filho não estava, eles foram atrás para saber onde é que o filho estava. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. A família é responsável. O ministério dos filhos, investimento financeiro no ministério dos filhos, irmãos. Isso é importante também. Quantas vezes meu coração fica amargurado quando eu vejo um adolescente, por exemplo: eu queria um teclado para começar a tocar, um violão, né? E às vezes o pai fala: não, meu filho, não tem dinheiro não. Aí você chega na casa daquele camarada, ele está lá com a TV de 80 polegadas, Ultra Power, HD, não sei o que lá das quantas, etc. Meu irmão, mas você disse que não tinha dinheiro para comprar o violão para o teu filho tocar lá na igreja? Ele disse: pastor, eu não tinha dinheiro para comprar o violão, para comprar a TV eu tinha. Prioridades, irmãos. Eu e minha esposa passamos por isso, quando meu filho tinha na faixa de uns 12 e poucos anos. O menino chegou e falou: pai, eu quero uma guitarra. Eu disse: meu filho, guitarra não é um picolé que você vai lá na esquina e compra, não, o trem é caro. Vamos fazer o seguinte: eu tinha um violão em casa. Você vai tocar violão, aprende a tocar o violão. O dia que você estiver lá na igreja tocando, eu compro a guitarra para você. Falei: vai que desencanta, vou comprar um negócio sem necessidade. Não deu 60 dias, o bichinho estava lá, tocando lá na frente. E olhando para mim, sentado lá. Falei: pronto, arrumei uma encrenca. Tivemos que fazer uma vaquinha na família para comprar a guitarra para o menino. Comprei a guitarra, comprei o cubo, e eu não sou bobo, comprei um fone de ouvido para ele também.
Porque vocês veem esses meninos tocando aqui maravilhosamente bem, mas vocês não sabem o tanto que a família deles sofre em casa quando eles estão ensaiando. E ainda bem que o meu era guitarra, não era bateria. Mas ainda assim, não tinha jeito. Estava lá em casa aquele barulhão danado no quarto do menino, aquela barulheira toda, eu abri a porta e disse, meu filho, para um pouquinho aí. Meu filho, põe o fone de ouvido. Não, pai, tem que ouvir o som ambiente para me ver como é que está. Não serve no fone de ouvido. E não era tocando bonitinho não, porque esses meninos quando ensaiam, é assim. Parararararará, 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 parará. O resto da vida, só isso. Fala, meu filho do céu, o que você vai tocar com esse parará aí? Se não dá para você tocar música nenhuma nesse trem não. Muda. Ele fala, não pai, eu estou desenferrujando os dedos, calma. Não estou ensaiando a música ainda. Né? E assim vai, gente. Investe na vida do teu filho, paga o preço. Porque se você abençoa o teu filho, colocando ele para ter um ministério na igreja, você está fazendo um investimento na vida espiritual dele. Os famosos patrocinadores, né, dos filhos, tudo quanto é coisa, lá vai o pai patrocinar os eventos e etc. Motorista particular, faça isso. E de vez em quando os pais vêm reclamar para mim. Ô pastor, mas é uma trabalheira, porque esses meninos têm programação demais. E a programação sempre é longe da nossa casa. Aí eu tenho que levar a programação da UPA lá na casa da Mariazinha. Lá do outro lado do plano piloto. Longe pra caramba. Aí tá bom, chego do serviço cansado, vamos levar. Aí não, pai, mas tem que pegar a Francisca. Vamos passar na casa da Francisca, o trem é para lá, a Francisca é para cá. Você vai na casa da Francisca, chega na casa da Francisca, ó, o Moacir está esperando também. Vamos passar na casa do Moacir. E você sai rodeando a cidade inteira, pegando o filho dos outros, para levar para a programação. Aí chega lá e longe, não tem como você voltar. Você tem que esperar acabar a programação. E a programação deles não acaba nunca na vida. E conversa, enrola e demora, e está aquele negócio parecendo galho na enxurrada, que vai engarranchando, para você pensar, agora vai, não vai, né? Aí de repente, vamos embora. Não, pai, nós resolvemos passar na sorveteria. Então vamos para a sorveteria, com a meninada toda, vai para a sorveteria. De novo, outro rolo, outra enrolação. Depois você sai, esparramando o filho dos outros, cidade afora, chega em casa já tarde pra caramba, cansado. E os pais falam assim, ai, que canseira. Isso é bênção que Deus te dá, meu irmão. Isso é graça de Deus. Você está conduzindo teus filhos em assuntos, em coisas que edificam a vida dele. Sabe o que é triste? É quando de vez em quando, já passei por essa experiência, irmãos, de ter eu carregar algum pai de adolescente ou jovem para procurar. Vamos na delegacia ver se está lá. Vamos no hospital, vamos no IML. O menino sumiu. Isso é que é ruim. Investir na vida espiritual do teu filho é graça, é bênção. Você é responsável por isso, a família é responsável pela vida espiritual de cada um de seus membros. Alguns pais, por exemplo, com relação à disciplina, cometem alguma insensatez. O menino tirou nota baixa, não vai no acampamento de carnaval para ficar de castigo. Meu irmão, bota a mão na consciência. Tu acha que teu filho vai ficar em pleno carnaval dentro de casa estudando? Vai não. Ele vai fazer coisas muito piores do que se ele estivesse no acampamento. Inverte a situação. Tirou nota baixa? Castigo. Vai para o acampamento de castigo. Porque você está colocando o teu filho num ambiente onde ele vai estar em contato com a palavra de Deus. Oportunidade para o Espírito Santo tocar no coração dele. Investe na vida do teu filho. Ora com os teus filhos. Pastor, lá em casa não tem jeito, porque cada um tem um jeito. A vida corrida para um lado, para o outro. O culto doméstico não tem como fazer. Tá bom, mas pelo menos ora com os teus filhos. Se não é possível orar com todos juntos, vai no quarto de um, chega lá. Filho, vem cá orar com você. Vai no quarto de outro, agora é a sua vez, vamos orar junto.
Faz alguma coisa, usa a sua criatividade, mas investe na vida dos teus filhos, queridos. Porque é a responsabilidade da família. E deixa eu dizer uma palavra agora muito específica para os filhos. Nós estamos falando sempre dos pais responsáveis. Meninos, preste atenção. Vocês são responsáveis pela vida espiritual dos pais de vocês. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o filho fala assim, mas não sei fazer nada. Mas pelo menos não dificulte. Porque tem muitos também, nossos filhos e adolescentes, e às vezes crianças e adolescentes, que dá um trabalho danado para os pais, que faz corpo mole, que fica sempre na televisão, na internet. Quando teus pais colocarem algum tipo de programação que diz respeito à vida espiritual da família, colabora, meus filhos, participe. De vez em quando você chama os filhos, o bichinho está mexendo com internet, com televisão, qualquer coisa, o bichinho vai magoado. Chega lá, cara feia. Quase vem quebrando a cerâmica da casa, tanto filho pisa firme. Tá bom, vamos orar então. Não, meninos. Teus pais estão se esforçando, colabora também. Valoriza isso. E isso é importante para a sua vida, para a vida de seus pais. A família é responsável pelo nosso crescimento espiritual. Mas há um terceiro elemento aqui, irmãos, que mostra a receita da responsabilidade da nossa vida espiritual. É a responsabilidade da própria pessoa. Preste atenção nisso, queridos. Crescimento espiritual é responsabilidade da própria pessoa. Onde é que um garoto de 12 anos, que ficou numa cidade grande, absolutamente movimentada, onde é que esse menino poderia estar, irmãos? Mas ele estava na igreja. Ele tinha muitos lugares para estar. A prova disso é de que os pais demoraram 3 dias para encontrá-lo. Talvez procuraram nas pracinhas, nas esquinas, no circo, sei lá, no coliseu, onde é que tinha lá qualquer tipo de diversão da cultura daquela época. E talvez falaram, será que está na igreja? Vai que está na igreja, vamos lá. E ele estava lá. Irmãos, preste atenção, eu afirmei que a família tem maior responsabilidade sobre o nosso crescimento espiritual, porque nós passamos mais tempo na família do que na igreja. Mas nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, porque nós passamos mais tempo conosco mesmo do que a nossa família. É preciso lembrar disso, irmãos. Jesus mostra isso com a preocupação dele de estar na igreja, de ser submisso aos seus pais, de ir na festa da Páscoa que ele estava indo, que os pais o levaram, de depois disso ter ficado na igreja, e na igreja não só ouvindo, mas também perguntando, se interessando para crescer espiritualmente. Lembre-se disso, meu irmão, o seu pastor é responsável pela sua vida espiritual. Mas não há possibilidade do seu pastor entrar na sua vida para substituir a sua responsabilidade. A função dele é pregar a palavra de Deus com fidelidade, mas a sua obrigação é investir na sua vida espiritual. Vou dizer uma coisa que eu quero que você preste atenção. Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Eu não vou fazer uma pergunta que queria fazer, porque eu não quero envergonhar muitos irmãos aqui. Mas preste atenção. Se você tem pelo menos 3 anos de vida cristã, e olha que eu sei que a maioria de vocês aqui tem mais de 3 anos. Mas se você tem pelo menos 3 anos de vida cristã, é inadmissível que você não tenha lido a Bíblia toda pelo menos uma única vezinha. É uma coisa impensável. Como que alguém tem mais de 3 anos que está na igreja e não leu a Bíblia toda nem uma vez? Que tipo de crente nós vamos ser? Que geração de crentes nós vamos ser? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não temos como conhecer o Deus da palavra. Algum tempo atrás, 5 anos,
No presbitério onde eu estava, nós estávamos lá com um problema sério de presbíteros. Nós estávamos ruins de presbíteros, vamos dizer assim. Então os presbíteros sem expressão, sem firmeza doutrinária e tudo mais. E nós resolvemos fazer uma parceria com o seminário. E fizemos uma parceria com o seminário. Fica a ideia aqui para o seu presbitério também, né? De repente o seminário está aqui pertinho. E falou, vamos fazer um curso para presbíteros. E fizemos. 3 semanas, segunda, terça e quarta, 3 semanas alternadas, para não ficar muito em cima. 3 módulos. E o módulo que eu fiquei de ministrar nesse curso foi sobre a teologia do presbiterato. 32 presbíteros. Eu virei para eles e falei, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já leram a Bíblia pelo menos uma vez? A pergunta chegava a ser quase idiota. Você perguntar para presbíteros quantas vezes eles tinham lido a Bíblia. Mas sabe qual foi a resposta, irmãos? Quase a metade daqueles homens não tinham lido a Bíblia nenhuma vez, irmãos. Presbíteros. Se os líderes estão assim, imagina como é que estão os liderados. Teve um lá que tentou enrolar, né? Disse assim, reverendo, se juntar os pedaços, tudo que eu já li, capaz que dá uma biblada. Eu falei, não vale. Eu falo estudar a Bíblia normal mesmo, de capa a capa, pelo menos, né? Meus irmãos, preste atenção. Se nós pudéssemos colocar uma escala de vida espiritual, uma escala de crescimento espiritual, de 1 a 10, qual seria a nota que você dá para você mesmo com relação à sua vida espiritual? Observe o seguinte, se eu voltar aqui nessa igreja daqui a 1 ano, irmãos, eu não posso chegar aqui e encontrar vocês no mesmo patamar da vida espiritual, queridos. Porque vocês terão tido 1 ano para estudar a palavra, para ter vida de oração, para testemunhar, para ter experiência com o Senhor, para crescer espiritualmente. Agora vamos olhar para trás. O ano passado vocês tiveram aniversário da igreja. Quem veio pregar, pastor, ano passado? Lembra? Reverendo Walter Moura que pregou. Estou falando para vocês lembrar o episódio, o evento. Pergunta que faço para você. Olhe honestamente para o teu coração. Hoje, comparando com a época que o reverendo Walter pregou aqui 1 ano atrás, você teve um crescimento compatível com 1 ano a mais na vida cristã, irmãos? Você desenvolveu a sua fé? Você desenvolveu o seu ministério? Você desenvolveu o seu quebrantamento diante de Deus? Irmãos, preste atenção, você é responsável pela sua vida espiritual. Você não pode simplesmente deixar a sua vida ir correndo, passando, participando da escola dominical, do culto, aí semana que vem volta de novo. Não, queridos. Você precisa tomar uma decisão séria diante de Deus. Fala, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão e reagir a essa questão. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Você não vai poder usar como desculpa se os outros elementos falharem. Se a sua igreja, porventura, passar por alguma crise e não estiver ministrando a palavra com fidelidade, se a sua família não andar com Deus, você não tem desculpa diante de Deus para dizer, Senhor, eu não cresci espiritualmente, porque a minha igreja passou por um problema, porque os meus pais... Não, irmãos. Eu sei que todas as pessoas que estão aqui, ou quase todas, sabem ler e escrever. Acho que até os piquitiquinhos que estão aqui, as crianças que estão aqui, eu acho que elas sabem ler e escrever. Se sabe ler, pronto. Você já tem o que você precisa para crescer espiritualmente. É por isso que quando você traz seu filho para batizar, o pastor faz essa pergunta. Você promete em ensinar o teu filho a ler, para que ele possa ler a palavra de Deus por conta própria? Portanto, ninguém tem desculpa de dizer, não, pastor, eu não sou uma pessoa assim espiritualmente qualificada, eu não sou um gigante na fé, porque
É a vida, né? A gente vive uma correria danada, a gente não tem tempo. Conversa fiada. Desculpa esfarrapada. Tempo é questão de prioridade, tempo é a gente que faz. Há algum tempo atrás, um presbítero, um amigo meu, chegou numa reunião que nós estávamos, e ele chegou assim com um corpinho enxugadinho, né? Ele estava assim meio gordinho, de repente chegou mais. Eu falei, rapaz, mas você tá muito bem. Estava assim, igual o pastor assim, né? Coitado do pastor, está assim, porque ele sobe e desce essa escada aqui umas 200 vezes por dia, né? Aí eu falei para esse presbítero, o que aconteceu? Ele falou, pastor, tem 2 semanas que eu faço caminhada 1 hora por dia, todo santo dia, até domingo. Eu falei, ué, mesmo? Mas você vivia reclamando que não tinha tempo para fazer caminhada. O que foi que mudou? Você aposentou, parou de trabalhar? Ele disse, não. Eu disse, não. É porque o meu cardiologista disse que se eu não fizesse isso, eu não tinha mais do que 3 meses de vida. E aí eu passei a fazer caminhada. Eu coloquei isso como prioridade. Irmãos, preste atenção, você usar a desculpa de que trabalha muito, que estuda muito, não tem tempo para a sua vida espiritual, é uma desculpa esfarrapada, não tem absolutamente sentido nenhum você falar isso. Porque a palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu duvido que você trabalhe tanto que você não tire 1 hora ou 2 por semana para assistir um filme, para assistir um jogo de futebol, para sair com a sua família. Você arruma tempo para fazer isso. Não é desculpa. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você precisa fazer um compromisso sério com o seu Deus, a fim de que você saia daqui nessa noite. Se você não tem um compromisso com o seu Deus, faça isso nessa noite. Se você não entregou sua vida a Jesus, essa é a oportunidade que Deus te dá. Mas se você já fez isso, essa é a oportunidade que Deus te dá de tomar umas decisões sérias na sua vida. Volto a dizer, você não pode ter mais 1 ano de vida e estar no mesmo patamar espiritual que você está hoje. Impensável essa possibilidade. Inadmissível isso acontecer com você. Você precisa tomar decisões sérias para colocar o reino de Deus como prioridade absoluta sobre a sua vida. A pergunta que fica agora é, o que é que Deus espera de nós então, diante de tudo isso? Primeiramente, da igreja, Deus espera, pastor, que a igreja continue sendo fiel na exposição da palavra. Deus espera que os professores dessa igreja continuem sendo fiéis ao ensinar a palavra de Deus nos diversos segmentos. Segundo, Deus espera da família que a gente tenha disposição de pagar o preço para o crescimento espiritual da nossa família. E terceiro, Deus espera que você tome as rédeas da sua vida espiritual nas suas mãos. Que você assuma a responsabilidade do seu crescimento espiritual, sem ceder aos valores da nossa cultura, da nossa sociedade. Você pode até sair daqui dessa igreja hoje e não fazer absolutamente nada para crescer espiritualmente. Mas você já sabe o que Deus espera de você. Você já sabe o que é que você tem que fazer. E é isso que quero deixar como desafio para o seu coração. Talvez você possa começar com um plano de leitura anual da Bíblia. Começando, quem sabe, amanhã. Não precisa nem esperar chegar janeiro, aquelas promessas de ano novo que a gente faz. Precisa de apoio? Procura seu pastor. Vai lá no Google, você não gosta tanto de internet, joga lá plano anual de leitura da Bíblia, você vai ver lá uns 400 mil modelos de plano anual de leitura da Bíblia. Isso não é problema. É começar. É fazer alguma coisa, é ser um crente mais participativo nas atividades espirituais da sua igreja. Não é ser aquele crente que vai na igreja um domingo sim, 3 meses não. Que tipo de crescimento você pode ter numa situação dessa, irmãos? Mas ter firmeza na palavra de Deus, no estudo da palavra. É isso que Deus espera de você. E é sobre isso que gostaria de falar com Deus a seu respeito. Curve sua fronte, vamos orar
Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela vida do pastor e da liderança da igreja, mas também pela vida de cada um de vocês. E se por acaso, ao estudarmos a palavra, você identifica na sua vida algumas áreas que você precisa corrigir, e se você quer nessa noite tomar algumas decisões sérias com relação à sua vida espiritual, eu quero desafiar você a ficar em pé no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida, para que Deus abençoe, que você saia daqui e o Espírito Santo esteja indo adiante, abençoando todos os seus caminhos. Quero orar por você. Fique de pé no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Não precisa falar nada para mim. Deus sabe por que você vai estar de pé. Deus conhece o teu coração. Vamos orar. Pai querido, agora ao Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos traz a instrução acerca daquilo que nós precisamos fazer diante de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. E Senhor amado, nessa noite, como ministro da Tua palavra, eu quero colocar na presença do Senhor a vida dos pastores dessa igreja. Pai amado, que cada um deles possam continuar servindo ao Senhor com fidelidade, com alegria no coração e principalmente ministrando a Tua palavra com fidelidade. Abençoe juntamente com eles os presbíteros, os diáconos, os professores, os líderes de todos os departamentos e ministérios, para que nós possamos ver essa igreja de fato cumprindo com o seu papel, com a sua tarefa de ensinar a Tua palavra e promover o crescimento da Tua igreja. Quero também invocar a Tua bênção sobre cada família aqui representada. Que ao voltar para casa, cada um dos Teus filhos e filhas possa voltar como mensageiros da parte do Senhor, para levar a Tua paz e a Tua bênção de volta para seus respectivos lares. Eu quero, ó Pai, suplicar a bênção do Senhor na vida do Teu povo que está aqui. Aqueles que estão com o coração quebrantado diante do Senhor, toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Que estão tomando decisões sérias nesse momento. Pai amado, ouve, Senhor, essas orações. Abençoa para que ao voltar para casa, cada um desses queridos irmãos possam ter a ação do Senhor precedendo os passos deles. E assim possam, nessas decisões sérias, mudar o rumo da sua vida espiritual. Ministra, portanto, a Tua graça sobre o Teu povo. Quebranta-nos o coração. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar a Tua face a cada dia de forma intencional, proposital. Dá-nos essa graça de buscar em primeiro lugar as coisas referentes ao Teu reino e à Tua justiça. Porque sabemos que isso agradará o coração do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.